Então percebi que eu não era digno de estar ali. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo. Eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo. Eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo. Eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo. Eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo. Eu precisava ser tocado com fogo. Boa noite, Lagoa! Vamos ficar de pé. Quantos estão felizes? Amém? Então você dá uma boa noite, muito alegre aí pro irmão que está do seu lado. Se ele está visitando, você fala, boa noite, meu querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração coletiva. Essa noite é uma noite muito especial. Então eu queria que vocês estivessem entrando nesse ambiente, conectados com tudo aquilo que o Senhor vai falar. Cada momento aqui, cada louvor, cada peça. Talvez cada sentimento que você vai sentir aqui nessa noite. Você vai orar agora comigo, Senhor. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração para Ti, Senhor, nessa noite. Talvez eu tenha chegado aqui, Senhor, com poucas esperanças. Talvez com o coração aflito. Mas, Senhor, eu estou desesperado para Te sentir nessa noite, para Te ver, para o Senhor mudar o rumo da minha história, Senhor. Então, Senhor, faça o que o Senhor quiser fazer nessa noite. Nos conduza, Senhor, em nome de Jesus.
Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes. Eu louvo no dia, louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Diga, enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Ouve ao Senhor todo meu ser. Ouve ao Senhor todo meu ser. Eu louvo se vejo, louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em tuas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor muralhas cairão. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, minha alma irá cantar. ouve ao Senhor todo meu ser. Ouve ao Senhor todo meu ser. Eu não vou me calar, meu Deus vive está, como não te adorar? Ouve ao Senhor todo meu ser. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo o Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra. Vamos lá. Louvo ao Rei, Louva ao Senhor, louvo o Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Ouve ao Senhor todo o meu ser. Ouve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está, como não te há. Não vou me calar, meu Deus vive está, como não te adorar. Ouve ao Senhor todo o meu ser. Com as palmas. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. O Senhor está no meio dos louvores do seu povo. Vocês acreditam nisso? Em um só lugar a congregar, vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no
corações unidos, prontos para a celebrar. Já se ouve os gritos, Deus está nesse lugar, vem habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Sai do chão, vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Cantamos a ti, Jesus. Diga: altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo, 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 no meio dos louvores do seu povo. Aleluia! Quantos aqui acreditam que nada pode parar a igreja do Senhor? Vocês acreditam nisso? Então vamos continuar louvando ao Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Diga isso. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós vemos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
estamos de pé. A perseguição, o Coliseu, os leões, pra todo mundo ouvir agora. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, Vamos parar de crescer. ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Dê um brado de júbilo aí. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, nós não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma vez, bora juntos. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Tira o pé do chão, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, para de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Glória a Deus! Pode sentar, queridos. Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Amém, aleluia. Bom, para quem não me conhece aqui tem muitos visitantes, né, hoje. E eu me chamo Tia Shelly, né? Todo mundo me chama aqui de Tia Shelly, né? Sou líder do Ministério Infantil. E eu vim hoje aqui apresentar rapidinho a nossa igreja que funciona dentro da Igreja da Lagoa. É a Igreja da Criança, amém? Aleluia! Quem aqui já conhece a Igreja da Criança? Levanta a mão. É uma bênção a Igreja da Criança, né? Eu glorifico o Senhor todos os dias, porque Deus deu essa visão ao nosso pastor, né? Uma visão de enxergar as crianças com os olhos de Deus, né? Saber que elas
também merecem ser ministradas, aprender da palavra, né? Saber que nós podemos aqui hoje servir o Senhor e caminhar, ensinar elas a caminharem no caminho do Senhor, né? Então, a Igreja da Criança ainda é um bebê. Vai fazer 2 aninhos agora em outubro, mas é um bebê ainda, né? Está crescendo, né? Mas eu creio que como o louvor aqui foi cantado, a igreja não pode parar, né? Ninguém vai parar a igreja do Senhor e nós vamos avançar, né? Hoje nós funcionamos com 3 salas à noite, que é o berçário, maternal, né? E tem o pré-primário. Mas a gente funciona o pré-primário ainda com crianças até 12 anos. Mas temos que fazer mais salas para dividir ainda essas crianças. Nós precisamos ainda de sala para crianças com autismo, né? Crianças especiais, e ainda não temos esse recurso, né? Então hoje eu vim apresentar a Igreja da Criança aqui e pedir para vocês investirem, não parar, ajudar a igreja a avançar, porque as crianças elas precisam também ser ministradas, elas precisam também conhecer a Jesus, né? E a nossa tarefa aqui é auxiliar os pais, né, nessa caminhada. Então que vocês possam estar investindo na Igreja da Criança. Nós precisamos não somente, né, do financeiro, dinheiro, mas precisamos também de mão de obra. Hoje é uma escassez, pessoas capacitadas para trabalhar com crianças, né? Nós temos sim mão de obras, mas pessoas que ainda não têm a visão, né? E enxergar que nós precisamos nos capacitar para trabalhar com as crianças, né? Não podemos trabalhar de qualquer jeito, né? Então eu peço a colaboração de vocês, que vocês possam estar investindo. Ontem nós tivemos o Celebra Kids, que foi o celulão das crianças, foi uma bênção. Nós tivemos quase 70 visitantes, foi muito bom mesmo. As crianças ouvindo a palavra, aprendendo a palavra. Nós tivemos muitas conversões, muitas crianças aceitando Jesus, né? E agora vocês vão ficar com um pedacinho da apresentação delas, que elas apresentaram ontem lá. Vocês vão ficar com um pouquinho da apresentação delas aqui, que elas vão vir apresentar para vocês, tá bom? Crianças podem vir. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do
Boa noite, Lagoa. Nossa, a venda aqui tá tão bonito. A gente vai entrar agora no nosso momento de ofertório, dízimos e ofertas. E vou estar lendo aqui com vocês 2 Coríntios, capítulo 9, 6 e 7. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Paulo ensina, que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com generosidade, colherá em abundância. A oferta, ela não depende do quanto nós temos, mas o Senhor vê a intenção do nosso coração. Deus usa a nossa generosidade para abençoar a um irmão, para abençoar outras vidas e para abençoar a sua obra, para a sua obra crescer. Ao ofertar de coração, você declara que confia em Deus como seu provedor. É Ele que provê na sua vida. Então, tudo que você tem vem dEle. E tudo que você entrega a Ele já é dEle, Então, faça hoje a sua oferta como um ato de gratidão. Faça a sua oferta hoje com alegria. Então, eu vou pedir para que vocês fiquem de pé, para que vocês entreguem ao Senhor o seu melhor louvor nessa noite. Tem a Karina aqui na frente com a maquininha de cartão. Eu vou ficar lá atrás também com uma maquininha, quem quiser ir lá atrás. Tem os 2 gasofilaços aqui, tem um lá atrás. Tem o QR Code atrás da cadeira de vocês. Então vamos acompanhar a equipe de louvor com o nosso melhor louvor. Amém? Quem é esse que vem nos constranger?
som da tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós amamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós amamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Tome o lugar de honra. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. E reconhecemos quem tu és. Tome o lugar de honra. Senhor, queremos te agradecer por esse momento em que temos a oportunidade de honrar o Senhor, entregando nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor. Recebe como adoração, recebe como louvor ao teu nome. Somos gratos porque o Senhor tem sustentado essa obra. Temos tantos desafios, como a Shelly falou aqui, Senhor, mas nós confiamos em Ti. Nós queremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado, nós honramos a Ti e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. É uma honra muito grande receber você aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo. Tenho certeza que alguém que te convidou é uma pessoa que é muito querida para você. Então seja muito, muito bem-vindo, tá bom? Eu queria rapidamente fazer alguns anúncios aqui. Um deles é sobre a nossa conferência, né? Esse mês agora de setembro é um mês que nós completamos 15 anos como igreja, né? Estamos aqui trabalhando. Eu sou pastor dessa igreja desde a fundação, junto com a minha esposa, trabalhando, orando, jejuando. E graças a Deus, Deus nos deu o privilégio de completar 15 anos, né? Nesse lugar aqui. E nós começamos lá onde é a igreja da criança, né? Hoje estamos aqui e nós louvamos a Deus por cada ano que nós completamos, agradecendo sempre ao nosso Deus. Coloca aí pra gente tô fazendo uma horinha aqui, você colocar aí o propaganda da conferência. Tá ali? Aí, gente, né? Estamos dia 12 a 14, nós temos a conferência. Dia 12 é sexta-feira. Nós teremos às 19h30 o início aqui. Teremos uma palavra do João, está desatualizada ali, né? O pastor João que vai estar conosco, não o pastor Lívio. Precisou fazer uma viagem, vai estar no Nordeste e aí acabou conflitando a agenda. Mas o pastor João vai estar conosco, pastor João Leite, lá da Igreja Princípios de São Gonçalo. Teremos o pastor Pedro que vai estar aqui conosco, que vem lá de Belo Horizonte, né? Eu acredito que ele vai ser o que vai estar aqui de mais distante, junto com o Marcelo Boroni, né? Que vem lá da Central, que vai estar aqui ministrando louvor. Então serão dias assim especiais, né? Então, se você quer participar, passa ali o seu celular, faz a inscrição ali. A inscrição é gratuita, não tem valor nenhum, né? Mas a gente está fazendo um kitzinho, como esse você recebeu. Quem recebeu? Pega ali aquela bolsinha ali, nós receber. Pega aí rapidinho aí, Bárbara. Você vai receber um kit parecido com esse, mas nesse kit da conferência, obrigado, vai ter um bloquinho de anotação e vai ter uma caneta confeccionada personalizada da conferência, que
você vai receber. Quer dizer, você não paga nada e ainda ganha um brinde, uma recordação, tá? Então, incentivo para você participar conosco. Nós vamos estar falando sobre esse tema aí, né? Paixão, missão e visão. Vamos estar mergulhando nesse assunto. A palavra conferência quer dizer conferir, né? Nós vamos conferir mesmo se nós, como igreja, estamos buscando ser uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja que cumpre a missão de Jesus, uma igreja que está centrada e focada na visão de Jesus. Então, nós vamos conferir isso, né, juntos. Então, se você quer participar conosco, fique à vontade, tá bom? Você recebeu um informativo aí, tem algumas informações sobre a nossa igreja, né? Um processo para aqueles que querem fazer parte da igreja. E tem aqui atrás, se você pegou, um códigozinho aqui, né, para você escanear. E se você quiser que a gente faça um contato com você, né, mande uma mensagem, agradeça a sua presença. Você não vai ganhar caneta pela correspondência, mas vai ganhar uma mensagem de carinho, agradecendo a sua presença. Então você pode escanear, preencher ali, colocar o seu telefone e nós vamos, ninguém vai, né, ficar mandando mensagem para você o tempo todo. A gente vai agradecer a sua presença aqui e quem sabe, se por acaso você tem alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais da nossa igreja, nós vamos certamente te informar, tá bom? As meninas vão estar fazendo aqui uma dança e essa canção é uma canção muito especial. Espero que Deus não só ministre a você através do que você vai assistir, mas também através da canção que vai ser ministrada através da dança, tá bom? João, me ajuda aqui de novo. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou.
Glória a Deus. Daniel, vem para cá, me ajuda aqui. Eu estou vendo tanta gente bonita hoje. Você já disse para alguém, você está muito bonito hoje, né? Amém? O que ela falou? Hã? O que ela falou? Obrigado. Agora vira para essa pessoa e diz assim: Deus me falou, fala para ela, que você vai me levar para jantar depois do culto. Ah, irmão. Ninguém quis completar, né? Parou de falar, irmão. O Glória até engasgou. Hã? Deus me falou que alguém vai me levar para jantar hoje, gente. Né? Ah, pelo menos na cantina, irmão. Né? Que bom que você está aqui, né? É muito bom. Eu sempre lembro de uma canção e coisas que marcam a gente, né? E às vezes a nossa vida, às vezes tem músicas que marcam a gente, né? E um tempo tinha uma música que fez muito sucesso do Anderson Freire, Raridade, lembra? Raridade. E naquele momento a gente estava passando por um momento tão difícil, né? E a gente ouvia essa canção e aquilo assim, enchia o nosso coração de gratidão, de alegria, saber que nós somos tão preciosos para Deus, né? Você conhece ela? Me ajuda aí, Daniel. Espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Não vai gostar de Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Vamos cantar mais uma vez? Agora olhando para a pessoa que está do lado aí, né? Vai, você é. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero, nesses minutos que restam, né, para que daqui a pouco você leve alguém para jantar, pensar num tema, né? Como que a gente pode pensar nesse tema aqui, né? Uma vez a gente falando sobre eternidade no seminário, e um pastor que estava dando aula falou assim: quem já fez planos aí para morrer hoje? Aí todo mundo ficou olhando para a cara do outro, que ninguém faz plano para morrer, né? Acordar de manhã, um sol bonito, pegar a prancha, botar no carro e falar assim: que bom, hoje eu vou morrer. Ninguém faz plano para morrer, né? E aí ele começou a desenvolver ali um pensamento, né? A aula dele, e a gente estava falando sobre a questão da nossa eternidade. O ser humano, ele não faz plano, apesar de a gente saber que vai morrer, e quando a gente vai ficando mais velhinho, a gente começa a fazer, né, aquele, como é que é? Um plano, o AF, né? Você já viu que passa ali na Via Lagos, aí tem um banner grandão lá, o cara rindo ali: se você morrer, não esquece de comprar o caixão, né? Alguma coisa assim. Mas o que é verdade é que nós não fazemos planos para morrer, porque há dentro do ser humano a eternidade. Deus soprou a eternidade no ser humano. Então a gente sempre acha que vai ter um dia, né? Amanhã vai ter outro dia. A gente, quem sabe amanhã, né? Quem sabe depois eu ouço, eu falo, eu resolvo, né? Aquela lâmpada que o homem está prometendo trocar, já tem 2 semanas, está queimada, eu vou trocar e tal.
E a gente vai deixando para outro dia. E a gente não pensa muito na eternidade. E eu gostaria de nessa noite pensar sobre isso, né? Saber que existe uma boa notícia que a Bíblia traz para todos nós. Que nós somos criados por Deus. Você foi criado por Deus. Mesmo você não entendendo, não acreditando, né? Nós somos criados por Deus. Deus nos fez com um propósito. Ele tem um propósito na nossa vida. Talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes e muitas vezes. Saber que, como a gente cantou, que a Bíblia revela que nós somos especiais para Ele. Deus nos ama tanto que em João 3,16 ele diz que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não nos fez só para trabalhar, para curtir a vida, para dormir, comer, acordar, viajar. Essas coisas são boas, tudo isso é muito bom. Deus nos fez para aproveitar também as coisas, mas Ele não nos fez só para isso. Deus nos fez para algo além disso. Um livro que nós vamos até indicar agora para a turma que vai iniciar, né, o Vida do Discípulo, o livro Uma Vida com Propósito. O autor diz assim: o propósito de sua vida, é um livro muito bom, vendeu muito esse livro e ainda vende. Eu indico para você, se você quiser ler esse livro, acho que vai ser um investimento muito grande na sua vida. Ele diz: o propósito da vida é muito maior que sua realização pessoal. Se você quiser saber por que você foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Ou seja, Deus que nos fez, Ele também deixou o manual de instrução para nós, que é a Bíblia. Você nasceu de acordo... Está ali? Vamos ler juntos? Cadê? Você nasceu de acordo com os propósitos de Deus e para cumprir os propósitos dele. Eu achei interessante isso me faz refletir muito, porque independente de como você nasceu, como é a sua história, talvez você nasceu numa família complicada, assim como a minha, meu pai é alcoólatra, talvez você tenha uma história assim bem complicada e às vezes até na adolescência você pensou que você era um erro. E tudo isso, mesmo com a sua história difícil, Deus que está escrevendo até hoje e te trouxe até aqui, porque Ele tem um propósito. Então Deus não desperdiça nada na nossa vida. Então o propósito de Deus, o propósito que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que nós pensamos. É muito maior, transcende a nossa vida aqui na terra. É bem maior do que adquirir bens, é bem maior do que adquirir um diploma. Isso tudo é importante, mas o propósito de Deus é muito maior. Deus tem para nós, irmãos, toda uma eternidade. Toda uma eternidade. Se você já foi em algum sepultamento, você vai ver lá, naquelas lápides lá, a data da pessoa, quando nasceu e aonde ela morreu, e no meio ali um traço, né? Aquele tracinho ali representa a nossa vida. A nossa vida é um traço. A nossa vida, a Bíblia diz que é um vapor. Então Deus tem para nós a eternidade. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz assim, vamos ler juntos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Olha só. Não, assim, a mente não consegue entender, né? Os olhos não viram, mas Deus tem, a palavra de Deus diz que Ele tem preparado alguma coisa assim especial para aqueles que o amam. Se você ainda não tem a certeza da salvação, eu tenho certeza que nessa noite você pode sair daqui crendo em Jesus e tendo a certeza da sua vida eterna, de acordo com o que a Bíblia diz, amém? E nós vamos ver alguns textos bíblicos. Uma das grandes procuras das pessoas, do ser humano nesse tempo, é segurança. E Deus deseja nos dar um futuro seguro. E aonde que é esse futuro seguro? Será que é aqui na terra? Eu não sei você, mas hoje a gente tem acesso à internet,
as notícias chegam a toda hora. Toda hora você atualiza lá o seu Instagram, né, para ver se tem uma notícia nova. E nós estamos vivendo, você que tem acompanhado o que está acontecendo no mundo. Nós estamos esperando aí, na sombra aí, de uma terceira guerra mundial. Sim ou não, gente? Estamos vendo as coisas acontecendo assim, muito estranhas. E isso é um verdadeiro pesadelo, né? Bomba nuclear, e a gente vê essas coisas, esses rumores, e a gente fica numa insegurança. Quem veio do Rio aí? Do Rio, não, lá do Rio, Baixada, São Gonçalo, Niterói. Muitas das pessoas que vieram para cá, para a região dos lagos, vieram procurando o quê, irmãos? Segurança, né? Tem gente que veio da Bahia aí? Tem da Bahia também, gente, lá de Jequié. Coladinho, né? Então, percebe como as pessoas estão vindo, fazendo um êxodo, procurando o quê? Um lugar seguro, um lugar que você possa ter qualidade de vida, porque está um verdadeiro pesadelo. Onde eu morava, por exemplo, irmãos, lá você não consegue entrar mais, não consegue. Nós estamos vivendo, as pessoas no Rio, aliás, estão vivendo dentro de um cativeiro, grade para tudo quanto é lado. Às vezes tem que chegar na hora, pedir para alguém que está tomando conta lá, um traficante, para abrir a cancela para ele entrar, né? Tem que pagar pedágio. Irmãos, nós estamos vivendo um caos. Então, dentro dessa insegurança toda, será que é possível ter segurança ainda nesse mundo? É quase um sonho. E a gente foge, a gente fica assim, poxa, essa insegurança está chegando aqui também. A gente vai ouvindo, a gente vai ficando meio, sabe, com medo. A violência aumenta, se alastra como um vírus. Mas a palavra de Deus diz que a nossa parada final não tem que ser aqui. Não precisa ser nesse mundo. A Bíblia diz em João, capítulo 5, verso 13, vamos ler juntos? Eu escrevi essas coisas olha o que Deus está falando. Eu escrevi essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então esse versículo mostra para nós que Deus quer nos dar a certeza da vida eterna. Mostra também que o Senhor quer ter um relacionamento de amizade e de comunhão conosco. Olha o que a palavra de Deus ainda diz em João 17, verso 3. Vamos juntos? E a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Então, a vida eterna, segundo a Bíblia, é esta, que conheçam a Jesus. Está ali no texto. Você pode abrir sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia depois, anotar, tirar foto. Quantos aqui, eu sei que a gente está vivendo num tempo tão difícil, mas quantos aqui ainda acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Levanta sua mão assim. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Então, segundo a Bíblia, a eternidade é viver com Jesus Cristo para sempre no céu. Isso é a eternidade. E a eternidade pode começar aqui quando nós decidimos, como nós acabamos de ler, crer no Senhor. O próprio Jesus disse em João 14, verso 1 e 2, olha o que ele diz: não fiquem aflitos, ou seja, o mundo está difícil, está muito complicado, rumores de guerra, violência chegando, traficante mandando fechar comércio, fechando tantas coisas. Jesus está dizendo, não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Olha o que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Então, de acordo com a Bíblia, hoje você pode sair daqui crendo na eternidade, crendo em Jesus, né? E viver para sempre com Ele. Então, é uma decisão.
Então Deus já nos garantiu a eternidade, segundo o que a gente lê. Mas existe um problema. Qual é o problema? O pecado nos afasta de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Isso quer dizer que todos nós somos pecadores. Isso talvez soe assim difícil para algumas pessoas. Mas o que é pecado? Pecado vem da palavra errar o alvo. Quando você vê o arqueiro lá tentando acertar aquele alvo e ele erra, e quando ele erra, comete o pecado. Pecado, segundo a Bíblia, também quer dizer tudo que desagrada a Deus. E se tudo desagrada, tudo que a gente pensa de mal desagrada a Deus, todos nós somos pecadores. Você reconhece que você tem pecado? Não precisa levantar a mão. Mas será que você reconhece que você comete pecado de vez em quando? Lá em casa a gente estava tentando achar uma definição para cada um lá em casa. Aí o Daniel é aquele que grita. A Patrícia é o limãozinho. Aí chegou na minha vez, o Gargamel. Ranzinza. Eu falei, pô gente, peraí, né? Pega leve, pô. Então assim, todos nós, irmãos, temos os nossos calos, as nossas crises, nossos problemas, nossos pecados, por que não? A Bíblia diz em Romanos 6, 23, diz assim, pois o salário do pecado é a morte. E aqui soa para a gente, que é isso, gente? A primeira parte desse verso mostra que todos nós merecíamos a morte por causa dos nossos pecados. Nós merecíamos estar afastados de Deus, merecíamos, o inferno, por causa dos nossos pecados. A morte aqui significa separação de Deus nesse tempo presente, mas também separação de Deus por toda uma eternidade. Você já pensou? Mas você já pensou também que existem pessoas que convivem com a gente que perderam a esperança? Pessoas que não querem mais sair de casa, pessoas que estão apavoradas com tudo, perderam a motivação de viver. Muitas pessoas estão sem paz, sem certeza da vida eterna. Deixaram a vida agora levar, deixa a vida me levar, não acredito mais em nada, decepcionada. E isso resulta num vazio, numa insegurança, numa incerteza. Mateus 9, verso 36 diz assim: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou para as pessoas e viu como elas estavam perdidas, como elas estavam aflitas. E sabe, quando eu olho para as pessoas, eu estava num evento sábado e a Patrícia, como é que foi lá? O Daniel que perguntou, aliás, falou, como é que foi lá, pai? Eu falei, filho, o meu coração só se enchia de compaixão. As pessoas continuam tentando achar um caminho de volta para Deus. Jesus olhava para as pessoas, na sua correria, na sua vida cotidiana, e buscando de alguma forma conhecer a Deus, e elas buscando em tantos lugares. Eu creio, diante do que a gente vê, que Jesus continua o mesmo, e as pessoas também continuam perdidas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. A parte final desse verso, já imaginou se o texto terminasse ali? O salário do pecado é a morte. Mas o texto continua, no verso 23 diz, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. E glória a Deus por isso. Porque é um presente. Se é um presente, não tem como pagar. Não tem como você, é como se nós olhássemos para isso, se você for muito sincero, e reconhecer que não merecia, mas Deus, através do seu Filho Jesus, como nós vimos aqui,
Ele assume a nossa culpa e nos presenteia com a vida eterna gratuitamente. O terceiro ponto aqui que nós vamos ver é que é a providência de Deus. Deus providenciou um escape, um livramento para nós. Romanos 5, verso 8 diz assim, vamos juntos? Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Pausa aí. Já imaginou se Deus mostrou o quanto nos ama? Lá do céu, meio. Gente, eu amo vocês, hein? Tamo junto. Já viu a pessoa fala, tamo junto, mas tamo junto nada. Só Jesus deu, tamo junto, hein? Mas ó, você já imaginou se Deus mostrasse quanto a gente ama, mas só de palavras? Mas olha o que o texto diz, vamos continuar? Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Eu lembro uma vez eu conversando com um amigo do trabalho, ele falou assim, não, cara, eu não estou pronto ainda para Jesus. Eu falei, por quê? Porque eu tenho muito erro. Eu falei, então eu estou lascado. Se você não está pronto porque tem erro, eu também estou lascado então, se for essa sua maneira de pensar. Jesus não espera você se direitar para morrer na cruz. Ele morreu na cruz quando ainda éramos pecadores. E é por você mesmo, por mim, pecador, que ele morreu. Para nos dar a vida eterna. Porque se eu espero me endireitar todinho para ser um santo, eu não preciso do sacrifício de Jesus. Faz sentido? Se eu sou puro, por que Jesus vai morrer por alguém impuro? Jesus morreu pelos pecadores, por aqueles realmente que precisam dele. Deus nos ama tanto que entregou o seu Filho Jesus, o único Filho, castigado, julgado, condenado à morte na cruz, para pagar pelos nossos pecados. A morte de Jesus é o único sacrifício suficiente para nos livrar da culpa do pecado. Muita gente está apegando-se a muitas coisas para tentar chegar a Deus. Elas tentam a moralidade, tentam fazer boas obras, tentam ir a cultos, a missas, tentam através do seu intelecto entender, mas nada disso consegue ter poder para nos purificar dos nossos pecados. Eu sempre gosto de ilustrar isso, e às vezes fica até repetitivo, mas eu acho que ilustra muito bem. Eu gosto de fazer omelete, né? A vida da Patrícia está enjoada de comer carne, comer frango, que a gente come carne, frango. Aliás, a gente está comendo mais frango do que carne. Mas ela fala assim, amor, faz aquela omeletezinha lá que você sabe fazer. Eu já ensinei a ela para fazer, mas ela quer que eu faça, irmão. É porque eu ponho amor, né? Aí eu vou lá fazer omelete. Você já pensou, quebra o primeiro ovo ali, estou batendo. Quebra o segundo ovo e ele está podre, já pensou? O que você faz com aquela omelete? Tem que jogar fora, não tem como. Perdeu o omelete, né? Na pressa, as mulheres fazem o seguinte, ela quebra o ovo, bota num copo, né? Essa gema ali, vai. Eu não, o homem é todo ogro, eu já ponho direto, né? E já aconteceu de eu jogar o ovo e aquele cheiro subir, que cheiro horrível, né? E eu gosto de ilustrar isso porque é como a nossa vida, às vezes nós vamos tentando fazer o que é certo. Nós vamos tentando, de alguma forma, nos achegar a Deus. É isso que as pessoas tentam fazer no mundo. Eu vou ser correto, vou fazer coisas boas, eu vou vou fazer boas ações, vou entregar cesta básica, vou ajudar os mendigos, vou fazer tudo de bom. E quem sabe, no final, Deus, através da sua balança, Ele leva em consideração tudo que eu fiz de bom. E aquelas coisas que eu fiz de ruim, Ele não leva em consideração, porque eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins. Mas é como omelete, você vai fazendo omelete, colocando as coisas boas. Eu boto queijo, boto aquele verdinho, como é que é o nome daquele negócio? Cheiro verde, né? Cebolinha, picadinho, tudo com amor. Aí você está fazendo tudo certinho, mas aí cai o ovo podre lá. Cai o pecado, cai uma mentira, cai um pensamento maldoso, cai uma situação que você vive ali, que te colocaram e você foi junto e aí estraga tudo. E você vai comer omelete, será que você come aquilo ali? Se nós entendermos, irmãos, que não existe uma balança
Deus não trabalha assim, a Bíblia não mostra isso. Nossos esforços, tudo isso que a gente faz não tem o poder de nos purificar dos nossos pecados. Os nossos pecados, pelo contrário, eles nos afastam de Deus. E a única maneira de se chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Isso o que a Bíblia diz. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Vamos juntos? Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Jesus Cristo. O Cristo Jesus. Só existe um mediador. É como se fosse uma ponte de volta para a comunhão com Deus. Então, depois de Jesus Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e Ele disse que estaria no nosso meio, amém? Então Ele está vivo aqui. A Bíblia diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele estaria. Então, isso a gente vai tentando explicar, porque a gente precisa que você entenda. Você está entendendo isso? Você consegue compreender isso? Levanta a mão, você consegue? Agora, se você compreendeu isso, né, nós precisamos dar uma resposta. Porque se eu creio no que está sendo, que Jesus fez por mim, o que a Bíblia está dizendo para mim, e eu dou de ombro daquilo, é como se eu não tomasse posse do presente de Deus. Então, a última parte dessa mensagem é a minha resposta. Qual é a minha resposta diante do sacrifício de Jesus? Romanos 10, verso 9 e 10 diz assim: porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração crês de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a eternidade. Para viver a eternidade com Deus, eu preciso confessar a Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. É o que a Bíblia diz. É o que Romanos aqui, capítulo 10, verso 9 e 10 diz. Então, para receber a Jesus, eu preciso confessar a Ele. Confessar o quê? Que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador. Isso é tão simples assim, que às vezes buga a cabeça. Como assim? É só isso? É só isso. É só isso que o ladrão fez na cruz, lembra? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estará comigo. E é tão simples que confunde a nossa mente. Então, para isso acontecer, primeiro eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu confesso, eu sou pecador e eu preciso me arrepender e abandonar os meus pecados, dar meia volta na minha vida, chamada de conversão, e colocar a minha fé, não mais nos amuletos, não mais numa pessoa, não mais num símbolo, mas colocar a minha fé em Jesus Cristo. Isso significa que você precisa deixar de confiar em outras coisas e confiar somente em Jesus. Eu convivi com uma pessoa que dizia assim: eu confio no meu bolso. Será que o bolso cheio vai nos livrar da morte? Você lembra na pandemia, tinha um ator muito famoso, comediante, como é que era o nome dele? Paulo Gustavo. E diz que enquanto os parentes foram mantendo a máquina ligada, você acompanhou isso, eu acho que você acompanhou isso. Ele tinha dinheiro, então mantém a máquina ligada até chegar à conclusão. Falou assim: ele morreu, tem que desligar. Nenhum dinheiro conseguiu mantê-lo vivo para sempre. Todos nós aqui nesse salão, um dia vamos estar diante de Deus. Um dia vamos estar diante de uma decisão, aliás, vamos estar perto de deixar essa vida, não tem como. Nós não vamos viver nesse mundo para sempre. Isso significa, irmãos, que nenhum dinheiro do mundo pode comprar a eternidade. É suficiente para comprar a eternidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 13, vamos ler juntos?
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo. Qualquer pessoa. Ah, mas só os bonzinhos? Não. Qualquer pessoa, ladrão na cruz. Qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor, dizendo: salva-me, Senhor, me dê a vida eterna. O propósito então de Deus para a minha vida e para a sua vida é que você tenha uma nova vida em Jesus. Esse é o propósito que Deus tem para nós. E essa é uma decisão que somente você pode tomar. Eu não posso tomar uma decisão pelo Daniel. Eu não pude, aliás, eu não pude tomar uma decisão para ele. Ele precisou ter o dia em que ele decidiu entregar a vida a Jesus. Por mais que era minha vontade vê-lo caminhando com Jesus, era a decisão individual dele. Assim também como nós aqui, você escolhe. E eu acho interessante isso porque Apocalipse 3:20 diz que ele está à porta e bate. Se eu ouvir e abrir, ele entra, e o texto diz que ele ceará conosco. Quer dizer, ele terá comunhão, terá o prazer de sentar na mesa com você todos os dias, de você abrir os seus olhos, de ficar dependendo de que alguém ore por você, mas na sua casa você pode ajoelhar e orar e ele vai te ouvir. Então essa é uma decisão pessoal, muito pessoal. E eu encerro com uma história que eu já contei aqui 630 vezes. Diz que existia um sábio, e aquele sábio, toda a aldeia ia até ele para consultá-lo. E tinha 2 meninos muito gaiatos, ali. E eles falaram assim: vamos pregar uma peça no sábio. E um pensando com o outro assim: ô Tião, mas o que a gente vai fazer? A gente pega um pássaro e a gente segura ele na mão. E a gente chega para o sábio e pergunta: sábio, o pássaro que eu tenho na mão, ele está vivo ou ele está morto? Com a mão para trás. E eles estavam maquinando isso. E se ele responder, um falando para o outro, se ele responder que está vivo, eu aperto o pássaro, esmago ele e ele morre. E se ele falar que está morto, eu mostro o pássaro vivo. E assim eles fizeram. Foram lá, esperaram o sábio chamar eles e se apresentaram diante do sábio. E chegando naquele momento, ele fala: sábio, eu tenho um pássaro na minha mão. Já que o senhor é muito sábio, eu queria que você me respondesse: esse pássaro que eu tenho na mão, ele está vivo ou ele está morto? Aí o sábio olhou para aqueles jovens e o coração cheio de compaixão e disse para eles: a vida desse pássaro está nas mãos de vocês. Vocês que decidem se ele vai estar vivo ou se ele vai estar morto. A Bíblia também diz algo assim, Deuteronômio 30, verso 19: neste dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês, e lhes dou a oportunidade de escolheres entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E aí Deus ainda vira para eles e diz: escolham o quê? Escolham a vida. Para quê? Para que vocês e seus descendentes vivam. Esse é o cerne do Evangelho. Uma vida eterna com Deus, porque a eternidade está dentro de nós. Lembra que eu falei? Ou uma vida eterna sem Deus. O inferno, ele é inferno porque é a ausência de Deus. Você viver toda uma eternidade sem Deus deve ser um inferno.
Mas a Bíblia ainda mostra que lá é um lugar assim de tormento. Mas a oportunidade que nós temos, como o Evangelho diz, é que nesse dia nós podemos escolher a vida. Eu gostaria de orar. Aliás, eu gostaria de dar uma oportunidade para você orar, mesmo você não sabendo. Mas se você puder fechar teus olhos, se não puder, não tem problema. Mas se você pode fechar teus olhos, de repente curvar um pouco a sua cabeça, refletir, como que está a sua vida? Como que está a sua vida até aqui? Você já pensou quantos livramentos? Você já pensou, já parou para pensar o quanto Deus revelou o amor dele a você? Eu lembro quantas vezes Deus me livrou. Minha infância, quantas vezes na adolescência. Como que foi a sua história até chegar aqui? Você percebe o amor e o carinho de Deus por você? Você percebe o cuidado de Deus? O mundo te feriu, de repente te maltratou. Você tem até algumas cicatrizes, assim como eu carrego cicatrizes de escolhas erradas. Mas se Deus permitiu que você estivesse aqui nessa noite, é porque Ele tem um plano para você. E se você crer, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. Olhe no seu coração, não precisa falar alto, não precisa repetir de forma que alguém ouça, fique à vontade. Mas diga assim no seu coração, com os olhos fechados, diga: Senhor, eu reconheço que sou pecador. E nessa noite eu confio em Ti, como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que somente o Senhor Jesus pode ser o mediador. E eu entrego a minha vida a Ti. Entra no meu coração. Salva a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, querido, eu gostaria de orar por você. Você já fez essa oração, mas eu gostaria de orar por você. Se você me der esse privilégio de orar por você, vamos ficar em pé. Você que fez essa oração, eu gostaria que você viesse à frente. Nós vamos orar aqui com você. Se você realmente decidiu, fez essa oração no seu coração, não fique acanhado. Tem aqui pessoas que estão aqui na frente, já fizeram essa oração, já confessaram a Jesus. E eles vão tocar uma canção. E eu gostaria de orar por você. Sai do seu lugar, ajuda alguém aí, vem com essa pessoa. Nós vamos orar juntos aqui na frente, tá bom? Meus pecados pra oferecer, mas mesmo assim, amor, mas mesmo assim, amor, como a frase antiga pega quem nunca pegou, Ele me perdoou, Ele me perdoou.
Vamos orar? Feche os teus olhos. Sabe, talvez você esteja aqui, por algum motivo você já caminhou com Jesus, mas você se afastou, você se desviou, está sem igreja, está sem pastor, como a gente leu aqui no texto, que as pessoas andavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Sabe, nessa noite Jesus não te trouxe aqui para você voltar, a você voltar para o rebanho, ser pastoreado, ser cuidado. Se você quer voltar para Jesus nessa noite, é a sua noite, é o seu dia. Sai do seu lugar, querido. Não deixe que a vergonha, não deixe que nada te prenda nessa noite. Tome a decisão hoje de se render a Ele, de entregar o teu coração totalmente a Ele. Sabe, Jesus não veio para te acusar, Ele veio para nos salvar, veio para nos resgatar, veio para nos dar a vida eterna, veio para, sabe, para mim, para você. Vamos orar. Se você está tomando a decisão, você não quer vir à frente, levante sua mão enquanto eu oro. Eu decidi, eu fiz oração. Levante sua mão onde você está também. Eu decidi por Jesus. Eu não quero ir à frente, mas eu decidi. Levante sua mão onde você está. Eu vou orar daqui. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu Filho que morreu na cruz por nós, mesmo sendo pecadores, mesmo não merecendo. Mas o Senhor se entregou naquela cruz, morreu, sofreu todas as acusações que eram dos meus pecados. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sangue naquela cruz. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estão aqui nessa noite, tomando decisões importantes que vão mudar toda a eternidade. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida delas, que o teu sangue recaia sobre a vida delas. Que nada nem ninguém venha roubá-las, venha tirar do caminho do Senhor. Que o teu sangue as purifique, Senhor. Que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida do Cordeiro. Que elas sejam seladas agora pelo teu Espírito Santo. Que elas sejam batizadas, mergulhadas num poder sobrenatural do Espírito Santo. E que elas decidam a partir de hoje viver aqui na terra, mas carregando a eternidade dentro delas. E aonde elas pisarem, que as pessoas possam ver que algo diferente aconteceu. Eu te peço, Pai, também por aqueles que estão aqui nessa noite com problemas, com dificuldades. Pai, em nome de Jesus, que eles saiam dessa noite aqui transformados. Que eles saiam daqui com uma palavra de vida, não com a palavra de morte. Que eles saiam daqui para viver a melhor semana das suas vidas. Que eles sejam edificados, que eles sejam restaurados. Que todo problema, Senhor, toda acusação, tudo que prende, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus. Que eles sejam livres, livres, livres no poder que há no nome de Jesus. E que eles vivam para a glória de Deus. É a oração que eu te faço, é a oração que nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Dá um abraço a alguém que está do seu lado aí. Parabéns pela decisão de vocês, tá? Amém? Vamos encerrar cantando aquela música, Louve de novo, amém? Vamos animar? Vamos cantar uma canção. Se você tem que sair, que você viva a semana abençoada, tá bom? Tudo de bom para a sua vida. Glória a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes.